Nessa série de fitas, vamos investigar e discutir sobre o grupo que tem chamado a atenção pela sua abordagem peculiar de religiosidade e espiritualidade pela internet. O grupo Nosso Templo, liderado por Nino Denani, aparece para o público em 2023 e é um excelente exemplo para a gente discutir sobre religiosidade, espiritualidade de mercado e outras questões relacionadas a esse universo. A pergunta dessa série é: qual é a visão do grupo Nosso Templo sobre magia e religião? Como eles mostram isso no conteúdo deles para o público e como a ciência da religião pode entrar nessa discussão. E nessa primeira fita eu vou mostrar como foi que eu fiz isso. O material analisado inicialmente foi a autodescrição disponível no site do grupo. E depois, para aprofundar o que eu encontrei, eu transcrevi alguns episódios do podcast chamado Nosso Podcast. E para entender o que o grupo diz sobre si mesmo, eu usei a inteligência artificial e pedi para ela fazer uma análise e juntar as palavras que mais se parecem. Com isso, dava para ver a frequência que os termos apareciam e também entender o que o grupo pensa sobre magia, ciência e religião, usando as categorias de palavras que definimos como essenciais para a nossa discussão. Definido assim o que eu quero compreender, eu triangulei informação, atitude e a imagem, que são basicamente o que as mensagens nos informam, como são usadas e quais são os significados que a gente pode tirar e analisar. Também gerei um gráfico de nuvem de palavras e as palavras magia e templo são as mais presentes, além de liberdade, consciente, conhecimento, individual, são o que tem maior presença no texto da autodefinição do grupo. A partir disso aqui, eu transcrevi os trechos dos episódios do podcast, lançado em 2024, para compreender um pouco mais desse resultado que o texto da apresentação me mostrava e aprofundar os temas aqui organizados. O primeiro tema interessante para a nossa discussão é o que é magia. Pelo grupo, ela não é vista como uma crença cega, mas como um conhecimento aplicado, habilidade de observar símbolos, compreender padrões e interagir com eles de forma prática e inconsciente. É uma ferramenta para autoconhecimento, criação de novos comportamentos e exercício da liberdade individual. Outros registros também são vistos no podcast que podem dar possíveis definições pelo grupo. Mas eu quero destacar aqui uma dada em um episódio do grupo chamado Magia e Religião, no podcast gravado e publicado em julho de 2025. Nela eles destacam a ideia de Crowley a partir da ideia da magia como uma arte de provocar mudanças a partir da vontade. Então, uma arte que tem uma técnica que é possível ser aprendida pelas pessoas. E essa vontade é uma vontade com V maiúsculo, que é a verdadeira vontade, que é a essência. Verdadeira vontade, tanto que a magia antigamente era chamada de a grande ciência. E essa definição, ela apresenta tendências ocultistas da chamada magia hermética ou hermetismo, mas principalmente da concepção de magia do ocultista Aleister Crowley e da chamada psicologização da magia. Essa definição de magia dada por Crowley está dentro da obra Magic and Theory and Practice, de 1929. A magia é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Em 1871, o antropólogo branco europeu Edward Taylor popularizou o termo animismo e cultura em seu livro Cultura Primitiva e vai classificar a magia como um estágio anterior à religião, sendo um período ligado aos povos primitivos do desenvolvimento. Seguindo essa mesma linha, George Fraser, na extensa obra Ramo de Ouro, define magia a partir de uma falsa ciência baseada na ideia de que ações similares produzem efeitos similares, ou que coisas previamente conectadas permanecem conectadas. Lembrando que esse é o período em que o evolucionismo, o racismo científico e a teoria das raças e o uso político disso, que foi o imperialismo europeu, formavam um contexto da elaboração dessas teorias. Esse Weber vai trazer pontos importantes, principalmente na ideia de racionalização da religião, além da ideia de magia como algo individual e religião como algo coletivo e institucional. Já o francês Durkheim vai nessa linha de que a magia é algo individual e prático e a religião algo institucional e que busca dar coesão para um determinado grupo.
Max Miller, fundador da ciência da religião, vai ser crítico às noções de religião e magia desses primeiros autores, devido às fontes não serem primárias, já que acreditava que as fontes escritas eram mais confiáveis e não via uma limitação dos povos no desenvolvimento de pensamentos mais complexos e evoluídos e principalmente linguístico. Já o antropólogo polonês Malinowski vai ser o primeiro que não vai apontar a magia como algo primitivo e atrasado, mas algo comum nas sociedades humanas, assim como a religião e a ciência. Existem, claro, outros autores europeus como Marcel Mauss, famoso pelo texto Esboço de uma Teoria Geral da Magia, que considerou a magia como uma prática social e simbólica ligada à noção de mana e à eficácia simbólica do ritual. Mas o ponto aqui serve para mostrar que essa definição de magia do Crowley acabou não entrando como uma referência para a academia nos estudos sobre a categoria magia. Diferente do paradigma científico, ele propõe uma magia como algo possível e acessível, não como algo primitivo e que tem relação com o estágio primitivo e menos evoluído de uma civilização, sendo possível a magia naturalizada ou iluminismo científico da magia. O autor Ejo Aspren aponta que a categoria é algo que vai influenciar a maior parte das novas religiões ocultistas esotéricas ao longo do século XX. No Dicionário de Ciência da Religião, lançado em 2022, o professor Silas Guerreiro, que escreveu sobre o termo magia, afirma que os estudos sobre ela dentro da área são meio negligenciados. A gente vai encontrar uma linhagem muito grande dentro da antropologia e da sociologia, como a gente viu aqui sobre o tema. Essas vão ser disciplinas auxiliares da ciência da religião na hora das análises. E para entender Graff. Hanegraaff é uma das maiores referências dentro da ciência da religião sobre esoterismo ocidental, ocultismo e religião de nova era. Inclusive participou da criação de um centro de pesquisa sobre hermetismo e esoterismo na Universidade de Roterdã no final da década de 90. Ao longo das últimas décadas, tem pesquisado e publicado obras que destacam a importância do conhecimento chamado hermetismo para o conhecimento acadêmico ocidental. Ele possui um artigo chamado, em tradução livre, O Surgimento da Ciência Acadêmica da Magia, a Filosofia Oculta em Taylor e Fraser, de 98, que aqui inclui uma crítica à definição de magia elaborada por Edward Taylor e Fraser, que já citamos aqui. A visão de que a magia seria uma das sobrevivências de um estágio primitivo que estaria em processo de extinção, ou que a magia simpática, onde parte de um todo afetaria todo, Hanegraaff aponta que essa ideia é anacrônica e que ignora o fato de que a ideia de magia sobreviveu ao desencantamento do mundo, se adaptou e se transformou, gerando a chamada magia desencantada. Além disso, ao usar o chamado agnosticismo metodológico, típico da ciência da religião, Hanegraaff considera a explicação do religioso também como uma fonte de conhecimento que não pode ser ignorada. Então, frente ao ateísmo e evolucionismo de Taylor e Fraser, Hanegraaff aponta que pensadores e ocultistas renascentistas, por exemplo, expressam uma visão religiosa baseada na crença de um Deus criador, um todo harmonioso e que de alguma forma se interligam, e que ignorar isso seria intelectualmente raso. A obra de Hanegraaff, em contraste, busca entender a magia hermética em seus próprios termos e demonstrar sua capacidade de adaptação à modernidade. A última tendência para definir o termo magia são as chamadas correntes cognitivas da ciência da religião. Dessa tendência, ambos fenômenos são vistos como uma produção de respostas do nosso cérebro, que seria como um motor de crenças, e que a partir das experiências o cérebro cria padrões e dá significados que por fim se tornam crenças. Seriam adaptações que são herdadas dos nossos antepassados a ações externas e que nos permitem, por exemplo, compreender situações de risco ou predadores. Nessa busca por padrões, descobrimos causas e efeitos, e quando não há respostas aos padrões conhecidos pelo cérebro, nós a criamos, já que o acaso e a incerteza causam estresse. Tudo é feito de maneira muito inconsciente, e tanto magia quanto religião se distinguem da ciência, que se preocupa com uma verificação metódica das causas dos fenômenos. O pesquisador Ilka Pisaniak argumenta que o conceito de magia surgiu a partir de uma tendência humana para acreditar que alguns eventos naturais são devidos a causas sobrenaturais. A ideia de causa e efeito está tanto na magia, na religião e na ciência, e pode ser um mecanismo de funcionamento mental humano. Jesper Sorensen aponta que a descoberta das chamadas ciências cognitivas pode ajudar futuramente a compreender sobre a ideia de magia, ação mágica e ritual mágico,
e que os termos talvez futuramente possam deixar de ser necessário como distinção, já que seriam o mesmo mecanismo cognitivo. O que é muito comum e polêmico no grupo Nosso Templo é o fato de tentarem sempre de forma enfática usar teorias científicas para suas práticas, principalmente a tal assunção arquetípica. Entre as polêmicas está a principal de que, apesar de usar biologia, o líder do grupo, Nino Denani, é acusado de não possuir formação na área da psicologia. Entendam que quando eu falo formação acadêmica, estou falando de curso básico, ou seja, uma graduação na área, e que apesar de não ser obrigatória para uma atividade religiosa, por exemplo, ele tem se apresentado como neuropsicólogo e outras formações na área da psicologia, mas esse não é o ponto. A ideia de usar abordagens psicológicas para explicar práticas e concepções do que se chamou de magia é um fenômeno dentro da história acadêmica da magia chamado de psicologização da magia. O criador desse termo foi o Ruther Hanegraaff, que também chama de sacralização da psicologia na religião Nova Era. A psicologização, para Hanegraaff, é um processo pelo qual o esoterismo é reinterpretado em termos psicológicos, e a sacralização da psicologia é um processo pelo qual a psicologia é reinterpretada em termos esotéricos. Aqui o termo Nova Era aparece já nos indicando o que classifica o empreendimento do Nosso Templo como uma espiritualidade Nova Era. Hanegraaff classifica a chamada religião Nova Era como uma religião secular. Segundo o autor, a magia não foi extinta pela secularização. Em vez disso, a suposta morte da magia nunca aconteceu. Pelo contrário, ela se adaptou e se integrou fortemente na psicologia. E segundo o autor Christopher A. Pleissens, uma das figuras centrais nesse processo foi Israel Irréguardier. Francis Israel Irréguardier é apresentado como um exemplo primário da tendência do discurso esotérico moderno em direção à psique. Pleissens refute a afirmação ao fazer essa análise crítica da obra do Irréguardier. Ele ainda nos dá uma tipologia de como esse processo pode se apresentar. Psicologização complementar é o modo 1, é o modo menos radical. Nesse modo, segundo o autor, os discursos psicológicos esotéricos são vistos como categorias distintas e separadas, que no entanto são complementares e podem trabalhar juntas para um objetivo comum. O discurso psicológico é frequentemente posicionado como um precursor necessário para a prática esotérica, servindo para limpar a psique do praticante de neuroses e complexos antes que ele se envolva em práticas mais avançadas. A psicologização terminológica, sendo o modo 2, afirma que os conceitos esotéricos e psicológicos são idênticos em significado, mas diferem apenas na terminologia usada para descrevê-los. Desse modo, os termos esotéricos são simplesmente substituídos por termos psicológicos. Por exemplo, um termo esotérico como anjo guardião sagrado pode ser equiparado ao conceito psicológico de self superior ou inconsciente coletivo. A psicologização redutiva, que seria o modo 3, é a forma mais radical de psicologização. Nesse modo, os fenômenos esotéricos eles são reduzidos a fenômenos psicológicos. A ontologia esotérica é negada e a fenomenologia e o fenômeno é explicado inteiramente em termos psicológicos. Por exemplo, o níaco é reduzido a uma mera projeção de um complexo do inconsciente pessoal do mago. A psicologização idealista, que seria o modo 4, é a forma mais complexa e é a que mais se aproxima da definição bidirecional de Hanegraaff. Nessa definição, o esotérico é psicologizado ao mesmo tempo que a psicologia é esoterizada. O fenômeno esotérico é visto como um objetivo real, mas a sua realidade só pode ser acessada e compreendida através da psique do indivíduo, que é vista como um locus da sacralidade. O divino é internalizado, mas essa internalização é vista como um reflexo do divino macroscópico. É a ideia de um plano mágico que é separado, mas conectado ao mundo mundano. A ideia de plano mágico apresentada pelo Hanegraaff é interessante para que a gente vai analisar aqui no discurso do grupo. Apesar de não identificar uma tipologia única no discurso do grupo Nosso Templo, eu vejo um pouco de tipologia complementar, aonde o discurso neuropsicológico é usado principalmente pela figura central do Nino Denani, ao mesmo tempo que esse discurso está na fala dos outros membros. Há a presença de magia do caos, tarô e outras mitologias e práticas com um viés mais esotérico, que tem alguns elementos da psicologia, como os famosos arquétipos, que viraram um conceito-chave de espiritualidade de mercado no próprio mundo de gestão empresarial.
Então, nesse processo, o esotérico é psicologizado e a psicologia é esoterizada. Vamos entender o seguinte: a psicologia é feita por inúmeras abordagens. A psicanálise, a Gestalt, a psicologia complexa do Jung, a centrada na pessoa de Carl Rogers e assim por diante. E se tem uma abordagem que topa as práticas do nosso tempo, é a chamada transpessoal. Essa abordagem ela surge em meados do século XX, junto com a chamada contracultura e nova era, associada à chamada psicologia humanista e movimento do potencial humano, que experimentava as chamadas terapias alternativas, meditação, yoga e outras práticas asiáticas adaptadas ao Ocidente. Na transpessoal, elementos da crença do sujeito podem ser e são utilizados como forma de terapia ou mesmo tratamento. Mas eu quero destacar aqui que dentro dos relatos sobre a abordagem do grupo, eu vi relatos de pessoas que foram encaminhadas para terapia ao invés de ser tratado como algo puramente espiritual ou na abordagem que o grupo desenvolve. Muito do que foi pesquisado e iniciado no movimento potencial humano se espalhou, dando origem a inúmeros grupos que possibilitam experiências pseudocientíficas, novelistas e alternativos abertos a todos, acessível e cursos e trilhas de formação. Nessa fita, a gente consegue ver que não há unanimidade entre os cientistas das diferentes áreas sobre o que é magia e seu funcionamento, ou mesmo análise dos seus supostos resultados. E hoje se questiona como o uso desse conceito pela ciência. Então, a definição que encontramos usada pelo grupo, ela tem um pé muito mais nas construções de grupos ocultistas do que científicas, nas diferentes áreas e tendências encontradas de grupos esotéricos ocidentais, como daqueles que apostam no processo da psicologização da magia, o que é claramente o caso do nosso tempo. Magia, que é definida como ciência, filosofia e pensamento crítico pelo grupo, tentando reunir embasamento científico e reflexão crítica à prática e concepção de magia da realidade. Mas é importante entender que a ideia de magia ritual, práticas religiosas, experiências anônimas são objeto de pesquisa e validação por parte de pesquisadores interessados pelo tema. Embora para uma ala mais radical da ciência possa torcer o nariz, muito dos benefícios dessa prática vem sendo demonstrada como eficaz de alguma forma para quem as pratica. O nosso tempo, de certa maneira, transforma isso em um produto para o grande público, o que causou um certo estranhamento devido à comunicação e à própria figura polemista de Nino Denani. Uma outra característica do grupo é se apresentar como religioso, indicando que não promove ou se opõe a nenhuma fé específica, sendo aberta às pessoas de diversas crenças ou sem crença, desde que comprometidas com estudo, questionamento e desenvolvimento pessoal. Uma outra característica é o conhecimento como base da magia, abrangendo o conhecimento sobre o mundo, o ser humano e as formas de transformação simbólica e prática da realidade. A liberdade individual é um outro dos princípios e principais objetivos e resultados da prática da magia segundo o grupo, permitindo que cada pessoa avance no seu próprio ritmo e explore o que faz sentido para si. Em um dos trechos que selecionamos do material, diz: um dos processos que fez eu ser contra a religião é estabelecer a tradição, que é uma coisa que todo mundo gosta e a gente sabe. Todo mundo gosta porque você ter ideias novas gasta energia. Seu cérebro não quer gastar energia, então é mais fácil você fazer uma coisa que já deu certo em alguma vez. No outro trecho, dizem: como a tradição é uma ideia de alguém que usou para explicar alguma coisa em um momento muito lá atrás, essa coisa veio sendo trazida de forma oral até os dias de hoje. Cada pessoa que conta a história da tradição conta de uma forma diferente. E como não é a tradição que funciona, todas as formas funcionam. Para a gente poder entender essa aparente contradição entre o discurso antirreligioso do nosso tempo, ao mesmo tempo em que elementos materiais e práticas religiosas dentro do grupo, temos que entender a ideia de secularização e espiritualidade secular. Na tese, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Magia, ontologia e pensamento mágico entre os praticantes de magia do caos no sul e sudeste do Brasil, de Felipe Boehm, de 2019. Um dos pontos interessantes dentro do grupo que ele observou foi a diversidade de pessoas com crenças e membros de diferentes grupos religiosos brasileiros, sendo somente um que se declarava ateu dentro do grupo. Essas aparentes contradições são importantes de ser discutidas, porque partem da ideia de desinstitucionalização ou secularização da sociedade e da religião,
que vai virar a tal da espiritualidade, que nada mais é do que um mergulho nos valores liberais de liberdades individuais, fórmulas rápidas e fáceis de sucesso, prosperidade e cura. As instituições passam a ser vistas como castradoras e que impossibilitam a evolução e o potencial do indivíduo. Isso, dentro da dimensão espiritual humana, é equivalente a ver igrejas, terreiros, centros espíritas, ministérios evangélicos como uma experiência limitadora, e portanto você não precisa disso para usar magia na sua vida. Ao mesmo tempo que essas pessoas praticam seus rituais e constroem suas práticas individualmente, um certo envolvimento em comunidade, ele surge como algo natural, seja para dividir ideias e resultados ou práticas, cursos, fóruns e etc. Então, ao mesmo tempo, o nosso templo é um empreendimento paracientífico que se organiza como um grupo e uma instituição com estrutura, hierarquias, iniciações, estudos, tendo um livro de referência, termos e etc. Então, até certo ponto, essa institucionalização ela está presente, tendo até uma figura central, que é o Nino Denani. À medida que o grupo avança, vai surgindo novas lideranças que passam pelos grupos de treinamento ou iniciações pagas, o que atesta o caráter institucional não ortodoxo do grupo. Mesmo tendo todo um discurso crítico às instituições e hierarquias criadas dentro de grupos religiosos, o grupo tem tido um significativo crescimento, já presente em outras cidades, além de São Paulo, a partir de pessoas que interessadas em abrir o seu próprio espaço com uma franquia religiosa. Hoje, Nino Denani se apresenta como um mago ateu, o que acabou bugando o grande público, em grande parte crítico de Nino Denani, mas para uma análise mais profunda, em se tratando de Brasil, em que a crença religiosa é vista como algo quase natural, ateísmos são vistos com certa desconfiança, ainda mais como uma figura que já incorporou tantos arquétipos em sua vida pública, desde o bandista, Ogã, que incorporava, algo que também gera crítica dentro dos fundamentos mais tradicionalistas afro-brasileiros. A ideia de mago ateu, dentro da comunidade da magia do caos, se classifica como o psicomagos, diferente daqueles chamados magicrentes, o que acredita que sua prática de magia deriva de algo não psicológico, mas de supostas entidades espirituais. A postura de Nino Denani para gerar trend no seu empreendimento foi uma postura iconoclasta. No artigo Perennialismo e Iconoclastia, Magia do Caos e a Legitimidade da Inovação, de Colin Dogan, que analisa o discurso de praticantes de magia do caos, mostra que a ideia de atacar as instituições, dogmas e doutrinas religiosas faz parte dessa vertente, ao mesmo tempo que trabalha com ideias perennialistas de verdades universais que atravessam as diferentes culturas. Entre os grupos que mais foram atacados por Nino e geraram comentários foram pessoas de terreiros que se sentiram ofendidas por falar sobre crenças do meio afro-religioso. Nino Denani inova em trazer essa ideia de magia e ateísmo para o grande público brasileiro e nos possibilita aqui uma importante discussão sobre desencantamento do mundo e magia secular. Esses são conceitos que já falamos por aqui. A ideia do início do século era que magia e religião no mundo moderno iriam sumir. E por que não vemos isso acontecer? Hanno Graff nos indica um caminho. Segundo ele, a magia e a religião se transformaram ao longo do século XX e sua sobrevivência passou a ser estabelecida por uma série de fatores históricos, como o próprio interesse de parte da ciência ligada à psicologia e outras em desenvolver práticas que vão além do mecanicismo materialista. A psicologia transpessoal é um exemplo disso, como já falamos anteriormente. A magia, entendida como ferramenta psíquica, passa a fazer parte dos grupos que resgatam religiosidades antigas, estabelecem novas como uma mitologia Ani, e assim vai se criando tendências que derivam como a religião da nova era, espiritualidades e magias seculares. Mas isso, jogado no caldeirão de crença brasileira, se mostrou um modelo que agrega para aqueles que se propõem aderir e quem sabe abrir uma filial da própria franquia Nosso Templo. A possibilidade de não seguir hierarquias, esperar um grande templo para ter acesso a determinados conhecimentos é certamente uma linguagem contemporânea e internética. Então sim, nosso templo não inova e nem cria essa concepção, só torna ela pública e dialoga com as chamadas espiritualidades pós-modernas que acabam se tornando um modelo de negócio, inclusive que agrega diferentes crenças e não crenças, diversidade de gênero, como a linguagem neutra e outros elementos do paradigma social pós-moderno.
Uma outra ideia muito forte no discurso do grupo é a ideia de desenvolvimento pessoal, e é um ponto importante para discutir a neoliberalização da espiritualidade. Da pesquisa de Philippe Boudin, a gente tira as seguintes características da magia do caos, que também estão expressas no discurso do nosso tempo: ênfase na obtenção de resultados, exaltação da liberdade individual, subversão de verdades absolutas, fragmentação e sobreposição de significados, abertura a diferentes sistemas. Exaltação da liberdade individual vai nos levar ao conceito de self-religion, ou de religião do eu, que é uma tentativa de explicar o que aconteceu dentro da concepção e das práticas religiosas ao longo do século XX em sociedades modernas. Na hipervalorização às verdades e liberdades individuais, as concepções de práticas religiosas ocidentais, essencialmente urbanas, vão abraçar ao longo dos últimos anos com a internet, sendo tomada de assalto de grupos que nos apresentam todo dia mitologias e experiências religiosas, nem tão novas assim, só que com uma embalagem nova. Os coaches e as curas quânticas, a ideia de ser o seu próprio patrão, o que você só precisa de si mesmo para alcançar a iluminação. Desde a década de 60, a contracultura, o New Age, a juventude mística buscou novos horizontes. Porque o desencantamento com a utopia capitalista de sucesso estava em crise. Mas 2 décadas depois, o próprio sistema capitalista transformou essa proposta em empreendimento de sucesso. Afinal, no mundo sem sentido, faz sentido pagar para ter algo em troca. Um ponto importante nessa discussão é a relutância e compulsória afirmativa de que nosso templo não se trata de uma religião, e marcadamente o uso da tag espiritualidade livre pelo grupo em suas postagens. Bem, aqui só a definição de religião daria uma fita inteira, mas para a gente entender melhor que religião é visto como algo problemático entre os meios ocultistas e espiritualistas, já que o termo é usado como referindo-se a uma organização com hierarquias rígidas, regras excessivas, dogmática, que aprisiona a mente, limita a pessoa e não possibilita você trilhar o seu próprio caminho. Em contrapartida, a espiritualidade livre traz a possibilidade de você traçar o seu caminho conforme a sua vontade e aquilo que for melhor para você. Espiritualidade também é um desses termos com difícil definição, mais especificamente aqui nesta fita vamos fazer uma abordagem mais material do termo e o seu uso. Para isso, a gente vai voltar para o livro de Jeremy Carrett e Richard King. O capítulo 1 do livro, intitulado Uma Breve História da Espiritualidade, foca na evolução e nos significados mutáveis do termo espiritualidade ao longo da história, desafiando a noção de que ele possui um sentido fixo e universal. Os autores argumentam que o termo sempre refletiu interesses políticos e que sua ambiguidade o torna uma ferramenta poderosa no mercado global. A espiritualidade é descrita como uma palavra vaga e imprecisa na linguagem moderna, capaz de significar o que você quiser desde que venda. A sua falta de precisão permite que opere em diferentes grupos sociais e de interesse, criando um nicho de mercado. O termo spirituality e spiritualité surgiram no início do período moderno na Europa, em resposta às preocupações e mudanças culturais específicas. A palavra moderna deriva do latim spiritualitas, espíritos ou sopro da vida. Walter Príncipe identifica 4 fases principais do significado do termo: um uso bíblico antigo, a influência grega helenística e a jurisdição eclesiástica medieval, e a emergência do termo moderno, que é o que interessa pra gente. O termo espiritualité passou a significar a vida devota ou contemplativa em geral. A reforma protestante, com sua ênfase na relação individual com Deus, impulsionou a primeira fase da privatização da religião. Figura como Madame Guyon associou a espiritualité à vida interior da alma, promovendo a prática da oração. Essa abordagem foi criticada como quietismo e carregava conotações pejorativas de passividade. A primeira privatização da religião é uma reação romântica às filosofias racionalistas do iluminismo, que enfatizou o sentimento e a introspecção, preparando o terreno para a psicologia no século XIX, que situou a espiritualidade no eu individual. No século XX, o interesse por misticismo e espiritualidade cresceu, impulsionado pelo espiritismo, pelo ocultismo e pelas filosofias orientais. Swami Vivekananda foi crucial na popularização da ideia de uma espiritualidade oriental, afirmando a superioridade espiritual da Índia sobre o materialismo ocidental. Embora alguns, como N. Besant,
ligassem a espiritualidade à reforma social, a tendência predominante foi a de enfatizar a vida interior individual. A partir de 1950, o termo espiritualidade viu um aumento enorme no uso popular, sendo aplicado às figuras religiosas, tradições e usos teológicos cristãos. A transição de misticismo para a espiritualidade marcou a preferência por um fenômeno desinstitucionalizado e terreno, mais adequado aos mercados seculares. A psicologia humanista, em particular, contribuiu para uma compreensão não religiosa da espiritualidade, psicologizando a experiência humana. Os autores vão colocar a segunda privatização da religião a partir da década de 80, em que espiritualidade interiorizada foi popularizada pela psicologia humanista nas décadas de 60 e 50, que passou por uma segunda grande mudança, a adaptação dos ensinamentos espirituais às demandas da economia e sucesso empresarial. A desregulamentação dos mercados e a ascensão do neoliberalismo transformou as formas culturais em mercadorias, com a economia ditando as agendas culturais e políticas. A espiritualidade tornou-se uma forma de moldar as sensibilidades individuais para as necessidades das empresas e de uma força de trabalho complacente. Ela se infiltrou na educação, na saúde e nos negócios, atuando como um tropo cultural positivo, mas em grande parte vazio. A proliferação da literatura sobre espiritualidade é um reflexo dessa apropriação capitalista do significado humano. Há certos problemas contemporâneos quanto a essa definição e aplicação na questão da espiritualidade no neoliberalismo. A psicologia ocidental e a psicologização da magia e a espiritualidade de livre dialogam. Bem, argumentam que a psicologia ocidental tem desempenhado um papel central na privatização e individualização da espiritualidade na sociedade moderna, servindo aos interesses do capitalismo corporativo. No livro, eles criticam a literatura popular de autoajuda e crescimento espiritual, que ofereceriam curas paliativas para os males de uma sociedade de consumo. Eles também argumentam que essas obras, embora possam oferecer algum consolo, ignoram ou minimizam as dimensões sociais e políticas da vida, focando em questões de desenvolvimento pessoal e bem-estar. Eles sugerem, por exemplo, que essa ideia de uma religião ou espiritualidade privada é vista como um reflexo de uma tendência cultural significativa na cultura anglo-americana no final do século XX. Uma das teses centrais do livro é que a psicologia é um aparelho político do capitalismo que busca disciplinar o eu. Não se trata de uma conspiração direta, mas de um mecanismo de uma ideologia mais ampla de privatização e individualização. A ideologia da psicologia moderna sustenta os autores que ela mantém a sociedade capitalista de consumidores ao construir o indivíduo como uma unidade distinta, um eu isolado e hermeticamente selado, em vez de um ser relacional e interdependente. Isso mascara a dimensão social da existência humana e cria um isolamento social. A psicologia, segundo os autores, ela mascara-se como ciência, escondendo seu papel político como ideologia autorizadora do individualismo. A psicologização da religião ou a invenção da experiência religiosa, segundo os autores, é entendida por eles como uma influência no campo da religião, buscando explicar e descrever as experiências religiosas em termos psicológicos. A conversão, o misticismo, o dogma, a meditação e a oração foram traduzidas em eventos psicológicos. Essa assimilação da religião na psicologia, especialmente quando enredada de valores de mercado, levou à infiltração do espírito do capitalismo no discurso religioso. A integração do discurso psicológico na espiritualidade é um exemplo dessa psicologização da religião e da magia a serviço da ideologia capitalista. Isso resulta em uma espiritualidade privada e individualizada, desvinculada de credos, doutrinas e comunidades religiosas, perdendo a dimensão comunitária que historicamente era crucial para o cultivo da espiritualidade. Eles vão também argumentar que a psicologia buscou curar os males da sociedade adotando sua própria religião psicologizada do eu. Entre as figuras-chave teriam William James com a obra Variedade da Experiência Religiosa, Abraham Maslow, que também estaria ali na psicologia transpessoal que a gente já tratou por aqui.
os autores vão concluir que a espiritualidade, em sua formação psicológica privada, não é uma cura para o isolamento social, mas faz parte do problema, reforçando a ideia de que o indivíduo é o único responsável pelo seu sofrimento. Ele se torna um sedativo psicológico para uma cultura que rejeita os valores de comunidade e de justiça social. Essas formas de espiritualidade desvalorizam as comunidades encarnadas, aumentam a autoimportância do indivíduo ou da corporação e colocam a busca pela riqueza individual ou corporativa acima da justiça social. Mas então, eles seriam contra a psicologia? Não, eles sugerem que há sim uma importância de uma psicologia crítica que identifique o contexto social e político do pensamento psicológico e repense o sujeito em relação aos seus determinantes culturais e à justiça social. Uma espiritualidade socialmente engajada, ao contrário da privatizada, que reconhece que o sentido do eu deve ser construído em redes sociais, não em separação privada. O sofrimento individual é visto em parte como uma doença da sociedade, e a saúde mental individual só pode ser alcançada através de estruturas socialmente enraizadas que buscam justiças para todos. Desde 2015, com o governo Temer, políticas neoliberais nas leis e também na educação e em várias outras áreas foram cada vez mais sufocando e bombardeando uma geração, trazendo uma crença de que você pode ser empreendedor de sucesso e também esvaziando a crítica ao sistema e ao modo capitalista de produção. Ideias de crenças limitantes, empreendedorismo, assumir riscos sem segurança, coach, mentorias, guru e enriquecimento, privatização de serviços essenciais e a enxurrada de think tanks liberais, que são grupos organizados que agem politicamente em países alvos para influenciar na cultura e na política e individualizar a culpa do seu fracasso, ou que você é burro e não consegue porque não quer. São ideias que transformam a tal espiritualidade livre em uma commodity, uma mercadoria, algo personalizável em que você cria e adapta símbolos, narrativas e mitologias. Dentro do nosso templo vemos fadas, samurais, demônios, preto velhos, Thor de marreta, Exu de tênis, tudo na mesma roda, e que você pode aprender isso e desenvolver através de técnicas que estão disponíveis em um curso que você faz na sua casa, no seu tempo, sem hierarquias e parcelado. Isso não é uma exclusividade do grupo, mas é um sintoma dentro do mercado da fé brasileira, que é complexa e passa por transformações, como a mercantilização ou a comoditização da ancestralidade, que pode ser tema também, inclusive, de uma outra série de fitas. O grupo Nosso Templo está inserindo um movimento de serviços religiosos crescente na internet brasileira, que sai das sombras de fóruns ocultistas e se junta à tomada das nossas mentes e relações que as redes sociais provocaram. Dentro dos diferentes nichos religiosos e espiritualistas, o padrão de negócios e comoditização da fé se tornou algo comum que vem influenciando tanto a dinâmica de espaços religiosos, acessos a serviços religiosos. Esse é um fenômeno recente e que se desdobra, portanto, dar uma conclusão sobre esse assunto é meio que impossível, apesar de apontar características e outros elementos que formam como fizemos aqui ao longo dessas fitas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.